Fala, galera boa! Galera do terceirão. Vamos que vamos agora para o gabarito do Sabadão Feliz. Aquela revisão top. Show de bola para fazer aquele gabarito na prova de física, hein? Prova de física está chegando. Terça-feira, tranquilidade. Façam aí as listinhas, dá uma olhada na teoria. E é show! Então vamos resolver isso aqui. Primeira questãozinha, uma questãozinha aqui de transformações gasosas. Coloquei até a equaçãozinha aqui do lado para vocês, para quando vocês tiverem que fazer uma transformaçãozinha gasosa aí de um gás ideal. E olha o que ele diz. Um gás ideal passa de um estado A para um estado B, conforme indica o esquema a seguir. Então, se você reparar aqui, nós temos pressão no eixo e volume no outro eixo. Tranquilo? O gás está indo de A para B. Em A, a pressão vale 4 e o volume vale 1. Em B, a pressão vale 1 e o volume vale 2. Ele quer que você diga qual é a relação entre a temperatura no estado A e no estado B. Então, vamos usar a equação, só que ao invés de usar 1 e 2, eu vou usar PA e PB. Então, vai ficar, deixa eu botar aqui preto aqui, então vai ficar PA vezes VA sobre TA é igual a pressão em B vezes o volume em B sobre a temperatura em B. Vamos substituir? A pressão em A vale 4, o volume vale 1. Isso sobre TA. A pressão em B vale 1 e o volume vale 2. Isso sobre TB. Então, aqui nós temos que 4 sobre TA é igual a 2 sobre TB. Vamos multiplicar cruzado aqui, isso é uma proporçãozinha, ó. Pam. Vamos ver o que vai sair daqui. Quando você multiplica cruzado aqui, você vai descobrir que 2 vezes TA é igual a 4 vezes TB. Você pode fazer o seguinte aqui, ó, dar uma simplificada, né? Divide tudo aqui, ó, toda a equação por 2. Olha o que a gente vai descobrir aí no final. Nós vamos descobrir que TA é 2 vezes TB. Tranquilo? Aqui, ó. Então, a temperatura em A é 2 vezes a temperatura em B. Tá aí. Gabarito da primeira questão. Se TA é 2 vezes TB, aqui, ó, letra B. Tranquilo? Então, problemazinho de gases. Uma transformação gasosa entre dois estados A e B. Vamos ver a segunda. A segunda também, para fixar legal isso aí, uma transformação de gases, só que aqui ele não pede a relação, não. Ele quer a temperatura no estado B, ó. Então, ele está te dizendo assim, um gás evoluiu de A para B, de acordo com o gráfico representado a seguir. Então, olha a setinha mostrando aqui que ele foi de A para B. A temperatura no estado A é de 80 Kelvin, show de bola. Que bonito, hein? Está te dando a temperatura também de 80 Kelvin A. E ele quer aqui no ponto B, ó, qual vai ser a temperatura aqui nesse ponto B? Quando o gás chegar nesse estado B. Fazer a mesma coisa, de A para B? Vamos lá, Sandrinho. Então, vai ficar pressão em A vezes VA sobre a temperatura em A é igual a PB, VB, sobre a temperatura em B. Hora de substituir os valores com atenção. Em A, a pressão vale 1
e o volume vale 2,4. Isso dividido pela temperatura, que vale 80. Em B, a pressão vale 1,8 e o volume vale 5. E aí, TB é o que eu estou querendo. Legal? Vamos multiplicar cruzado de novo, que nem nós fizemos ali em cima. Quando você multiplicar cruzado, você vai ter 2,4 vezes TB é igual a... Essa continha aqui, gente, é 1,8 vezes 5. Isso aqui dá 9. Então, vai ficar 9 vezes 80, né? Tranquilo? Então, aqui você vai ter que TB é igual a 9 vezes 80, que é 720, dividido por 2,4. Quando você fizer essa continha, você vai achar 300 Kelvin. Gente, dica para a prova. Geralmente há um padrão que os professores de física utilizam, né, para correção da prova. A unidade, ela pode chegar a 20% da questão. Então, vamos supor que essa questão aqui, ó, caísse na prova valendo 1 ponto. Se você coloca a unidade errada aqui, por exemplo, graus Celsius, ou você não coloca a unidade, você vai ser descontado 20%. E 20% de 1 ponto é 0,2. Ninguém aí quer perder 0,2, quer? Então, cuidado com a unidade. Aqui não precisa, porque ele cria a relação. Agora, nessa situação aqui, tem que deixar a unidade em Kelvin. Não esquece, tá bom? Relembramos 2 questõezinhas de gases. Melzinho na chupeta. Quando cair na prova, gente, só aplicar a equação geral, coleta os dados bonitinho lá no gráfico, coloca a unidade correta. É bingo! Show de bola! Vamos a 3. Um corpo recebe 40 joules de calor de um outro corpo e rejeita 10 joules para o ambiente. Então, ele recebeu 40, perdeu 10. Então, no somatório, isso quer dizer que o corpo recebeu 30 joules de calor. Lembrando que calor, a gente usa a letra Q para representar. Então, está ali, a quantidade de calor é 30 joules. Simultaneamente, o corpo realiza um trabalho de 200 joules. Então, se o corpo realizou um trabalho, ele é positivo. Então, o trabalho vai ser 200 joules. Legal? Se tivesse sido feito um trabalho sobre o corpo, sobre o gás, aí o trabalho seria negativo. Estabeleça, baseado na primeira lei da termodinâmica, oh, que maravilha, ele te disse qual é o caminho aqui, hein? Ele falou qual é o caminho. Qual é a primeira lei da termodinâmica? A variação da energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado pelo gás. Então, estabeleça, baseado na primeira lei da termodinâmica, o que acontece com a temperatura do corpo. Show? Então, eu tenho que descobrir quanto vale o ΔU. Ué, por que, Sandro? Ele quer a temperatura? É, meu querido, mas a temperatura está intimamente ligada à energia interna. Então, se eu descobrir que o ΔU é positivo, quer dizer que a temperatura aumentou. Se eu descobrir que o ΔU é negativo, quer dizer que a temperatura diminuiu. Dá uma olhadinha lá na parte teórica, que eu coloquei isso bonitinho, distribuído lá. O que acontece com o ΔU? Quando ele é zero, quando ele é positivo, quando que ele é negativo. Olha isso que é importante. Calor, 30, menos trabalho, 200. Então, a variação de energia interna vai ser de quanto? Menos 170 unidades de energia Joule. Que delícia, hein? Se o ΔU é negativo, isso quer dizer o quê, minha gente? Que a temperatura final ela é menor do que a temperatura inicial. Ou seja, o que aconteceu com a temperatura?
A temperatura diminuiu. Houve uma redução na temperatura. Show? Essa dá para matar de boa, hein, gente? Olha a 4 aqui também, como termodinâmica. Qual é a variação da energia interna de um gás ideal? Sofre e qual é a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules? Viu o que eu falei lá em cima? É realizado um trabalho de 80 joules. Então, ó, menos 80 joules. Durante uma compressão isotérmica. Se é isotérmica, gente, quer dizer o seguinte, que a temperatura inicial é igual à temperatura final. E toda vez que você tiver uma transformação isotérmica, olha lá na teoria, a variação da energia interna é sempre zero. Então, essa questãozinha é brinde, é para chamar a atenção de uma coisa importante que está aqui no enunciado, que isso pode aparecer na prova. Que é o quê? Vou marcar aqui. Compressão isotérmica. Compressão quer dizer que o volume diminuiu. Isotérmica quer dizer que a temperatura não mudou. Lembra o que eu falei aqui em cima, gente? Na questão anterior? Se a temperatura aumenta, a variação da energia interna é positiva. Se a temperatura diminui, a variação da energia interna é negativa. E se a temperatura não muda? Então, a energia interna não vai variar. Por isso que a variação da energia interna é zero. Então, falou compressão ou expansão isotérmica, você sabe que o ΔU tem que ser zero. Show! Vamos para 5. Qual é o assunto da 5? Mais uma de termodinâmica. Boazinha essa daqui, ó. Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar legal. Um sistema termodinâmico, ao passar de um estado inicial para um final, tem 200 joules de trabalho realizado sobre ele. Então, se é sobre ele, a gente já sabe que o trabalho... Opa, peraí. Já sabe que o trabalho é negativo, ok? Então, é menos 200 joules, ok? Liberando 250 joules. Essa liberação de 250 joules é na forma de calor. Então, ele perde 280 joules. Então, aqui vai ficar menos 280 joules. E para achar o ΔU, eu faço calor menos trabalho. Então, a variação de energia interna vai ser que é menos 280, menos o trabalho, que é menos 200. Então, quanto vai dar o ΔU? Vai dar menos 280 mais 200. Então, isso vai dar menos 80 joules. Então, ΔU aqui dá menos 80. Ok? Sexta questão. Isso é clássico. Não consigo imaginar não aparecendo uma questãozinha dessa, hein? Botei até o desenho aqui, ó. É a chamada prensa hidráulica. Fizemos isso também na outra aulinha de revisão, ó lá. Uma prensa hidráulica possui ramos, né? Aqui, ó, lado esquerdo, isso aqui a gente chama de um ramo, isso aqui outro ramo. 15 centímetros quadrados, que é o mais fino, e 60 centímetros quadrados, que é o mais grosso. Se aplicarmos uma força de 8 newtons sobre a área menor, então, ó, 8 sobre o êmbolo menor. A força transmitida ao êmbolo maior, o F2, vai ser de quanto? Vamos lá? Pelo princípio de Pascal, dá uma olhada lá no princípio de Pascal, tá? Pascal. Pelo princípio de Pascal, nós temos que a força aplicada sobre o êmbolo 1, dividida pela área A1, tem que ser igual à força aplicada pelo êmbolo 2 sobre o êmbolo 2 pela área A2. F1 vale 8. A área vale quanto? 15. F2 é o que a gente quer. E a área vale quanto? 60. Legal?
Vou multiplicar cruzado isso aqui. Eu acho que para a gente não ficar fazendo umas contas chatinhas, vale a pena até a gente dar uma simplificada aqui depois. Ó. Olha o que vai acontecer aqui. Vai ficar 15 vezes F2 é igual a 8 vezes 60. Aí você dá uma simplificadazinha aqui, ó, divide por 15, o 60 sobra 4. Divide por 15 aqui, ó, sobra 1. Tá vendo? Então, você vai descobrir que o F2 é igual a 8 vezes 4, que é igual a 32 newtons. Tranquilo? Olha que interessante. A força no ângulo 1, ela vale 8 newtons. Está aqui, ó. 8 newtons. E no ângulo 2, ela vale 32 newtons. Ou seja, essa força ela é quantas vezes maior? Se no 1 vale 8, se no 2 vale 32, quer dizer que essa força ela é 4 vezes maior. Tá vendo aqui, ó? Então, F2 é 4 vezes F1. Aí você pode chegar para mim e falar assim, pô, Sandrinho, eu já tinha percebido isso antes. Porque eu estou vendo que a área do êmbolo 2, ó, é 4 vezes maior. Realmente. O êmbolo menor tem 15 de área. O maior tem 60. Então, se a área é 4 vezes maior, a força aplicada também vai ter que ser 4 vezes maior, porque são diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, se você olhar lá na teoria, eu escrevi isso aqui, que o F e a área, a força aplicada, é isso? E a área, elas são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ok? Se você pegar uma e multiplicar por 5, a outra fica multiplicada por 5 também. Então, como a área ficou multiplicada por 4, a força também teria que ficar 4 vezes maior. Aí você chegava lá e bingo! Letra D seria o gabarito. Tranquilo? Princípio de Pascal, tema certo na nossa provinha de terça-feira. Vamos ver a 7? A pressão ao nível do mar é de 1 atm. Um mergulho na água do mar de 10 metros equivale à pressão atmosférica de 1 atm. Gente, não é brincadeira não, já falei isso aqui trocentos milhões de vezes. Para a água, não é isso? Uma coluna de 10 metros de água, isso equivale à pressão de 1 atm, 1 atmosfera. Então, ele quer saber qual é a pressão total a qual o mergulhador está sujeito no mergulho de 30 metros. Ai, fanfarrão, ele acha que vai pegar a gente, né? Aqui só tem sagaz. Então, olha aqui, ó, só tem sagaz. Aqui está a superfície da água. E aí aqui está o mergulhador. Ó, o mergulhador aqui, ó. Caraca, sou muito bom no desenho, gente. O mergulhador está aqui. Essa profundidade aqui, ó, PAN, 30 metros. Confere? Então, a gente tem que descobrir a pressão total. Para você descobrir a pressão total, você tem que pegar a pressão atmosférica mais a pressão da água. Qual é a pressão atmosférica? Ele falou que é 1 atm. Show de bola. Então, a pressão total vai ser a pressão atmosférica, que é 1 atm, mais a pressão da água. Bom, se cada 10 metros corresponde a 1 atm, se o mergulhador está a 30 metros, então você tem 3 atms aqui da água. Confere? Então, a pressão total sobre o mergulhador são 4 atmosferas. O mergulhador ali está submetido a uma pressão de 4 atms. Galera, isso é muito tranquilinho. Não vai dar mole se cair uma situação dessa aqui. Não vai dar mole. Confere? Não vai dar mole, que essa daí, ó,
Minha usina é chupeta, hein? Próxima. Princípio de Arquimedes. Isso aqui a gente fez no laboratório, hein? Droga, esqueci meu chá aqui, ficou até frio. Coloca-se água num recipiente até que seu nível fique na altura do bico lateral. Sim, sim, sim. Estou vendo aqui, ó, a água até o finalzinho. Como mostra a figura 1 a seguir. Quando um bloco de madeira é posto a flutuar dentro do recipiente, o nível da água sobe, sim. Portanto, parte do líquido se escoa através do bico. É verdade, como estava cheio, quando você colocou a madeira, a água transbordou. Show. Sejam P1, o peso do conjunto, água e recipiente antes da introdução do bloco. Então, esse sistema aqui da figura 1, o peso é P1. E P2, o peso do conjunto, a figura 2, ele quer que a gente compare P1 com P2. Então, o que aconteceu com o sistema quando eu coloquei o bloco de madeira? Uma massa de água saiu. Mas será que a massa de água que saiu corresponde à massa de madeira que eu coloquei lá dentro? Será que vai ficar menor, vai ficar maior? Eu sei que tem gente que já está falando assim, caraca, foi aquela parada que ele fez lá no laboratório. Sim, sim, sim. Lembra que nós fizemos essa medidazinha na balança? Quais são as forças que estão atuando no bloquinho de madeira? Vamos pensar aqui. Você tem para cima a força de empuxo. E você tem para baixo, vou colocar esse aqui, ó, essa corzinha aqui é bonitinha, aqui, ó, a força peso. O bloquinho de madeira, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, então você pode dizer que a força de empuxo, isso é igual a peso, ok? Se a força de empuxo é igual a peso, olha que bonito agora. O que é empuxo? Por definição. O empuxo é o peso da água que transborda. Então, o peso da água que transborda é o empuxo. E o que é o peso? Ué, é o peso do bloco de madeira. Confere? Ué, se o peso da água que saiu é igual ao peso do bloco que você colocou, então você trocou, como dizem as pessoas aí, 6 por meia dúzia. Então não faz diferença nenhuma. Ou seja, o peso 2 e o peso 1, o peso do sistema antes e o peso do sistema depois, são exatamente iguais. Então, letra A, P1 é igual a P2. Letra B, e a justificativa, Sandro? Faz isso aqui para mim, ó, faz isso aqui para mim, aqui, aqui, ó. Só me mostrar isso. Escreve isso. Como o empuxo é igual ao peso, e o empuxo é o peso da água que sai, isso vai ser igual ao peso do bloco. Lembra que a gente fez no laboratório? Colocou o objeto, transbordou a água, a gente foi, colocou essa água na balança e viu que era igual ao peso do objeto? A gente tinha feito isso antes. Legal? Galera, é bingo, hein? Arquimedes, pressão de uma coluna de líquido, não esquece da pressão atmosférica se ele pedir a pressão total. Princípio de Pascal, isso é clássico, o princípio de Pascal é tranquilinho, tranquilinho, relaciona força com área nos dois êmbolos. Lei da termodinâmica, com certeza vai cair. Não esquece também que se você tiver ciclo, olha agora, gente, puxa no finalzinho, quase que passa, hein? Em toda transformação cíclica, a variação de energia interna é igual a zero e o calor e o trabalho serão iguais, ok?
Dá uma olhada na outra lista de revisão. Eu também gravei um videozinho para vocês e lá a gente resolve uma questão dessa, que tem transformação cíclica, tá bom? E gases ideais também, gases perfeitos, o que o pessoal aí chama de POV, essas coisas assim, tá bom? Galera, boa prova para vocês e vamos arrebentar, hein? Terça-feira estamos aí na parada. Fui!